Somos alunos do curso de licenciatura em Matemática EAD da Universidade do Estado da Bahia, Polo de Conceição do Coité, e este trabalho é parte da disciplina Geometria Analítica 2. O objetivo é fazer um vídeo discutindo o conceito de vetores e operações com vetores. A explosão da nave espacial Challenger em 1986 será o fato abordado. Pensamos em utilizar conceitos do dia a dia relacionados à matemática. Utilizaremos alguns conceitos de física e um pouco de história para enriquecer o trabalho. Os Estados Unidos lembraram a tripulação do vai-vém espacial Challenger no dia em que passaram 30 anos sobre a explosão do vai-vém, segundos depois da descolagem. Uma tragédia vista em direto por todo o mundo. Na memória de todos ficou a professora Christa McAuliffe, que teria sido a primeira civil no espaço. Na disputa pela supremacia no espaço resistem alguns acidentes, como o ocorrido na década de 80 do século passado, quando o ônibus espacial Challenger se desintegrou sobre o Oceano Atlântico ao longo da costa da Flórida. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Now control. Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up. 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. One minute, 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Esse voo teria dois marcos para entrar na história das viagens espaciais, ambos devido à presença de uma professora como tripulante, pois ela seria a primeira mulher e, como tal, a primeira civil a ser enviada ao espaço pela NASA. Esse desastre tem sido usado como estudo de caso em muitas discussões de engenharia de segurança e ética no trabalho, mas também nos remete à disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos por essa supremacia na exploração de tecnologias espaciais, que foi dado início com o lançamento do satélite artificial Sputnik 1 pela União Soviética em 1957, passando pela chegada do homem à Lua pelos americanos. Como para a União Soviética realizar tamanho feitio iria dar bastante custo, financeiramente se falando, então eles mudaram o foco nessa corrida, né, para o desenvolvimento de tecnologias espaciais e guerras espacial, num processo de militarização do espaço. Historicamente, né, nos remete isso à chamada Guerra Fria. Essas disputas entre esses dois países, né, não era só isso que estava em jogo, vai além dessas questões. Se pensarmos que ambos defendiam sistema de governos diferentes,
o sucesso desses países nessa corrida espacial também remetia ao sucesso das correntes políticas, né, defendidas por ele. No caso dos países que apoiavam o capitalismo e as liberdades civis, como a liberdade de opinião e de expressão e de voto, representado pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, e do outro lado, o socialismo e a doutrina comunista, onde era suprimida a possibilidade de eleger e discordar, defendida pela União Soviética e outros países onde o comunismo foi imposto. Neste vídeo, há um fenômeno físico que pode ser bem observado, a conservação da quantidade de movimento, que também é chamado de momento linear. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e por isso possui módulo, direção e sentido. É definida de forma mais simples como o produto entre a massa de um corpo e sua velocidade. Nesta equação, observamos que a quantidade de movimento é proporcional à velocidade e tem a mesma direção e sentido. Voltando ao vídeo e congelando a imagem logo após a explosão, observamos que, se não houvesse a explosão, a nave se manteria na direção e sentidos indicados pelo vetor em vermelho. Depois da explosão, duas partes da nave se deslocam em direções diferentes, como mostram os vetores em amarelo. Mas o vetor quantidade de movimento, Q, em verde, permanece constante. O vetor Q é a soma vetorial dos vetores Q1 e Q2, encontrados pela lei do paralelogramo, usada para calcular o vetor soma. O mesmo fenômeno pode ser visto numa colisão entre bolas de gude, onde o vetor Q também se conserva.